Começa agora Inovação em Foco, conversas no Tecnopuc Experience de 2024. Meu nome é Paula Pool, sou professora aqui na Escola de Comunicação, Artes e Design, na FAMECOS. E hoje, no nosso bate-papo, nós vamos falar um pouco sobre o mercado artístico e cultural aqui da capital, né, e também da nossa cidade. E com isso, então, conto com os nossos convidados que estão aqui presentes, já dando as boas-vindas. Alexandre Vargas, que é coordenador do Programa Estadual de Formação e Qualificação na área cultural, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Paulo Amaral, na coordenação de Artes Visuais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. E Gisele Minato, que é membro da Associação Brasileira de Gestão Cultural, ABGC, e representa a entidade no Comitê de Economia Criativa de Porto Alegre. É pesquisadora independente do tema de cidades criativas. Então, quero dar as boas-vindas a vocês aqui no nosso campus da PUC e aqui também no nosso prédio da FAMECOS, para a gente conversar um pouco, né, sobre esse cenário, né, algo que é tão importante para nós, que é essa valorização da arte, da cultura, principalmente a partir do mercado, né, da gestão cultural. Então, para a gente iniciar, vou começar com uma primeira pergunta, né, se vocês pudessem também, antes de respondê-la, se apresentar um pouquinho mais, né, das suas experiências, das suas vivências, começando para a gente entender, né, sobre o mercado da produção cultural, então, no nosso estado e aqui na capital. Gisele, pode começar? Olá. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar do lado de gestores que eu tenho respeito tanto e admiro tanto. Sou gestora e empreendedora cultural há mais de 25 anos, onde eu tenho atuado em segmentos de gestão museal, produção musical, no turismo cultural de experiências, e eu sou parecerista cultural também do Ministério da Cultura. Atualmente eu tenho atuado na PNAB, nas análises dos relatórios da PNAB, onde mais de 4.300 municípios do Brasil, né, apresentaram seus planos. Então, é realmente uma satisfação estar aqui. Quanto ao mercado de produção cultural no Estado, eu acredito que ele está muito aquecido. Nós temos essa continuidade da gestão, né, da secretária Bia, onde ela traz um caminho, né? Acredito que com um respeito a essas pautas tão importantes e o que me deixa muito feliz é de ter gestores tão competentes, né? Eu acho de tu ter profissionais que realmente que têm uma propriedade em relação a fomento cultural, como é o caso do coordenador, diretor, como o caso do Alexandre, enfim, tantos outros servidores. E acredito que tem um olhar muito especial da cultura, né? E eu acredito que também, em função de outras bases que estão sendo formadas, assim como a PUC hoje disponibilizando uma qualificação, né, tão importante, como a Fevale, como a Unicinos. Então, eu acho que o mercado está aquecido e ele busca esse profissional, e esse profissional está tendo onde também se formar. É evidente que o Estado ele também passou por incentivos, né? Ele passou por um momento onde o Estado ele não deixou, digamos assim, como a gente teve a nível nacional, uma lacuna. E eu acho que isso é fundamental para que hoje a gente possa estar com bases muito sólidas em relação à produção cultural, né? Eu acho que é um Estado que ele sempre fomentou as artes, sempre fomentou a literatura, sempre fomentou o teatro. Nós somos palco, né? Somos celeiro de grandes produções e de grandes eventos, né? Como eu sempre destaco. Nós temos o principal, até há pouco nós tínhamos a Feira do Livro de Porto Alegre, que era o maior evento literário a céu aberto da América Latina. Então, nós tínhamos a Jornada Literária de Passo Fundo, nós temos a Bienal do Mercosul, nós temos o Porto Alegre em Cena. Então, nós temos um Estado que ele é reconhecido, né? E por uma produção que a gente está falando aí de séculos, né? Não é à toa que a nossa produção literária ela é enorme e muito reconhecida. Então, eu particularmente vejo um cenário muito favorável, mas porque nós temos profissionais aqui que não baixaram a guarda e que realmente estão sempre se qualificando, e gestores também que estão buscando sempre a inovação. Então, aproveito para parabenizar a iniciativa da PUC também por trazer essa
capacitação para esse público que tem uma demanda muito grande. Obrigada, Gisele. Alexandre, por favor. Obrigadíssimo pelo convite, é um prazer estar aqui, não só no programa, mas dividindo a bancada, né, com esses dois convidados. Bom, eu sou um diretor de teatro, trabalho aí em torno de mais de 30 anos no setor, trabalhando em diversas frentes, tanto na criação, na produção, mais recentemente, então, dentro do serviço público também, e que eu confesso que é uma experiência assim, muito rica, no sentido de abrir o olhar para essa prática da produção cultural. A gente está com grandes transformações nas últimas décadas, grandes transformações e muito impactante. A PUC está abrindo esse novo curso, né, de produção, e tem um aspecto aí simbólico que eu acho que é muito significativo, talvez, de pontuar aqui, que é pensar também a produção cultural do ponto de vista ordinário e não de excepcionalidade. Tem algumas questões, algumas lutas na área da cultura que são lutas comuns como outros setores. Discutir questão de previdência na área cultural é uma questão legítima como qualquer outro setor. Muitas vezes o setor cultural não entra nessas discussões. Recentemente, num seminário com o Mauro Filho, que foi o relator da reforma tributária, eu perguntei para ele quais setores da cultura tinha conversado na relatoria para discutir a reforma tributária. E ele disse praticamente nenhum. Como que um setor tão diverso como a área cultural, a produção cultural, não vai se debruçar sobre uma questão de reforma tributária que vai trazer impactos significativos? Então, acho que tem uma luta conjunta, pelo menos é o meu discurso, né, para que a cultura, a produção cultural, os artistas também entre nessa frente das questões que são ordinárias, que são comuns e que não exigem excepcionalidade. Talvez o curso que é aberto aqui, talvez ele simbolize um pouco essa visão ordinária da questão da produção cultural. Tem muitos impactos e isso reverbera no setor. Vamos falar, por exemplo, sobre fomento, direto e indireto. Até bem pouco tempo, o fomento indireto, que vinha das leis de incentivo, era o maior recurso que caía no mercado. Hoje, em função da Lei Aldir Blanc, LPG e Aldir Blanc II, não. O volume de recurso direto é superior ao indireto. Então, é um dinheiro mais disputado, o indireto. Ele exige uma qualificação maior desse proponente, desse produtor. Isso mexe com todo o mercado. Esse volume grande de fomento direto, ele também contempla e faz reparações históricas, que são muito importantes. E esse é um papel, às vezes, do poder público. Então, isso também vai regular ou desregular. Ao mesmo tempo que ele inclui, ele também pode estar excluindo determinadas questões. Tá? Vou dar um exemplo concreto. Eu sou curador de artes cênicas, fiz a curadoria do Festival de Guaramiranga, que é um festival pequenininho, mas muito importante no Ceará, porque ele é a porta de saída da produção dos 9 estados nordestinos. E aí tinha um grupo tradicional, super qualificado, com impacto nacional e internacional, que é o Klaus de Shakespeare, e, de repente, esse grupo perde espaço na grade do festival para um outro grupo, a Companhia Cida, que trabalha com questões de acessibilidade. Como isso está na pauta, está pautando e está entrando hoje nas curadorias dos festivais. Então, hoje se discute uma política nacional das artes. Na época que o Juca era ministro da Cultura, ele já tinha percebido que as artes tinham ficado para trás dentro da discussão da política pública. Então, hoje, a Fundação Nacional de Arte, que passa por uma reforma administrativa, ela tenta acompanhar essa reforma através também da implementação da Política Nacional das Artes. Se a gente olhar o impacto, por exemplo, do mercado digital, ele tem influenciado diretamente, né? Setores mais tradicionais culturais, eles não têm avançado nesse quesito.
Um dos primeiros editais que saiu da Lei Aldir Blanc, 9 milhões do estado do Rio Grande do Sul, para a produção cultural, apenas um projeto, por exemplo, do setor teatral, ele cobrava direitos autorais. Isso mostra um pouco a fragilidade da capacidade também de gerar dinheiro do setor. Eu fiz um trabalho com a Faculdade de Economia sobre o mapeamento dos festivais de teatro no Brasil. E eles afirmam no texto lá que eles construíram que a questão da economia no setor das artes ele está muito associado à questão da questão relacional e da questão da confiança. Então, é a minha relação com o Paulo e a confiança com o Paulo, que também gera a contratação, a indicação para outro lugar, e assim os recursos vão girando, os trabalhos vão acontecendo. E uma coisa que espantou muito eles foi que o setor não usa a própria memória, o uso da memória, como capacidade econômica. Estou falando de economia. Então, tem um viés e um olhar para a economia dentro do nosso setor que é importante também da gente destacar. Eu acho que nós vivemos uma situação privilegiada, né? É muito positivo quando tu tem um governador como o Eduardo Leite, uma secretária como a Beatriz Araújo, ou seja, um governo que investe em cultura, uma secretária que veio do setor, que tem compreensão clara, né, da estruturação. Isso é um ganho social, isso é um ganho para a democracia, porque a cultura não é de nenhuma bandeira, ela é da sociedade. Recentemente, a cultura ela vem avançando na construção de alguns marcos. Marco regulatório do fomento, que tenta regrar o uso do fomento nos municípios e nos estados. Na prática, o que significa isso? Significa qual é o instrumento que tu faz para uma premiação, qual é o instrumento que tu faz para uma contratação. Esse marco regulatório do fomento, ele tira da contratação da cultura a licitação, a lei das licitações. Isso só no campo do fomento. Tá? Outra legislação que avançou agora, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, né, que vai disciplinar para os municípios, para o Estado, como é que isso deve funcionar. Acho que eu fico por aqui para não estender. Obrigada, Alexandre. Paulo, bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco, né? Então, agora falando num outro âmbito também, com toda a tua experiência como artista, né? Acompanhando com todas as tuas vivências, como você também vê, e a partir também, né, de toda a tua colaboração em diversos projetos, esse nosso desenvolvimento do mercado, e eu acho que como vocês colocaram essas possibilidades, né? A gente está realmente num momento bem importante, e como a gente falou, né, também disso, de às vezes de eu ter realmente uma carreira como um produtor cultural, né, de pensando como algo que eu vou seguir, né, não algo só que é neste momento que eu vou participar, né, eu acho que isso é bem importante. Bem, obrigado pelo convite, professora Paula, fico muito feliz de estar aqui com a Gisele e o Alexandre, para discutir algumas coisas interessantes a respeito de cultura. Eu vou fazer uma breve apresentação. É importante que eu diga que eu sou engenheiro de formação. Me formei há 50 anos na PUC, no prédio aqui ao lado. E faço 50 anos este ano. Mas a minha vida sempre, antes ainda de entrar na engenharia, foi permeada pela cultura, pela família que eu vim, enfim, sobretudo na parte da música e na parte das artes visuais. Eu me dediquei muito às artes visuais, estudei nos Estados Unidos, morei lá e praticamente comecei a desenvolver essa parte de pintura, as artes visuais, que é o campo que eu domino, né? Depois, como empresário que eu fui da engenharia, eu simultaneamente fui diretor do Margs em 3 gestões. E como engenheiro eu pude participar e interferir e inferir na obra de recuperação do nosso maior museu aqui, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Sou curador de artes há muitos anos e trabalhei como presidente do Instituto Brasileiro de Museus, que é a Autoridade Nacional Museal. Então, são as experiências que me levam assim, carregando esse trem.
Hoje eu não trabalho, mas na engenharia, há muito tempo já não trabalho, me dediquei muito à pintura e à curadoria, à escrita de livros, enfim. E que eu posso dizer, o que eu estava ouvindo, interessante esse relato do Alexandre, especialmente agora do final, é como esse assunto evoluiu. Também a Gisele citou como evoluiu a cultura nesses últimos anos, né? Eu sou testemunha disso, porque o grande problema, um dos grandes problemas, o problema inicial, que é exatamente aquilo que vai dar ou mais ou menos valor à cultura, é o orçamento para a cultura, o orçamento que o Estado dá à cultura, o governo ou municipal, estadual, federal. E eu ainda acho que isso só não dá para dizer que é incipiente, porque as coisas acontecem. Mas, se vocês forem ver, é muito pouco, no geral, né? Sim. Mas isso é fruto de uma cultura muito antiga e arraigada de que a cultura, agora a cultura propriamente dita, é uma atividade de perfumaria, uma atividade sem muita importância. Os governos não dão importância à cultura, não dão. Poucos governos dão. O governo atual do Estado dá muita importância à cultura. Eu conheço muito bem a Beatriz, trabalhei com ela em algumas coisas em Pelotas, ainda quando era secretária, e não precisa nem dizer da competência, da vontade e da pertinência de tudo aquilo que ela faz e que ela procura produzir. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Rio Grande do Sul não se costuma cobrar entradas nos museus. Eu considero isso uma situação completamente inexplicável. Quando a gente cruza o Mampituba e vai no museu da Anita Garibaldi, ali em Laguna, já tem que pagar 30, 40, 50 reais. Por que isso? Porque isso está baseado numa ideia absolutamente obtusa de que nós precisamos fortificar a cultura, criar meios que as pessoas participem da cultura, para que só então comecem a valorizar a cultura. É o contrário. Em qualquer lugar do mundo é o contrário. Eu fui diretor e fui conselheiro da Bienal do Mercosul, tivemos uma discussão sobre isso, a Bienal não cobrou, e um ano determinado eu era diretor do Marx, quis implementar a cobrança do Marx, o governo não quis, e quis implementar na Bienal, sugeri como conselheiro, e fui voto vencido, e o argumento era esse. Nós temos primeiro que criar os meios de compreensão da cultura para só então cobrar. A pessoa que vai ao dentista, eu dizia a seguinte coisa: tu vais no Marx, estaciona o carro ao lado do Marx, paga 10 reais para a flanelinha e não paga R$1 para entrar no Marx, que traz exposições internacionais. Trazia, pelo menos, numa época, né? Sim. E aí é outra questão também, que tem muito a ver com aquela abertura que teve na Lei Rouanet, que hoje já não é tão mais importante, como o Alexandre falou, mas, naquele momento, foi muito importante. Aquilo alavancou a cultura. E nós perdemos o tempo em não aproveitar aquele momento para implementar o verdadeiro valor que a cultura tem através da monetização, vamos dizer assim, dos equipamentos para poderem sobreviver e poderem, né? Então, isso que eu gostaria de falar assim, no primeiro momento, que a conversa aqui vai se estender, mas essa é uma chaga que nós carregamos, na minha opinião. Obrigada, Paula. Não, realmente, né, quando a gente fala sobre isso, interessante, né, se você vai ao dentista, se você deixa o carro, e como tu falaste, né, nessa questão como cultura, né, cultura de pensamento nossa, né, de que a cultura muitas vezes tem que ser gratuita, mas a gente tem tantos profissionais que estão por trás disso, quando a gente fala, né, em equipamentos culturais ou em museus, a parte de conservação, a parte de N, né, não vamos entrar aqui quantas, que também tem um certo valor, né? Então, também é um desafio na nossa sociedade a gente dizer como as pessoas valorizam, não somente ao pagar para entrar, mas assim, valorizar de quando tem um evento, de prestigiar. Eu acho que foi quando eu comecei ali um pouco a minha conversa aqui nos bastidores anteriormente, falando de que, às vezes, as pessoas não vão até um evento que foi organizado, que teve recursos despendidos para aquele evento, as pessoas não participam.
Então, claro, a gente não pode generalizar, muitas participam, eu digo, mas poderiam ter mais participações. Quando a gente tem daí grandes eventos, como, por exemplo, a Bienal, ou a Noite dos Museus, né, que também, esses eventos mais, podemos, entre aspas, aqui, midiáticos. Espetacularizados. Isso, daí Exato. a gente vê a presença, né? Mas tem outros diversos eventos que acontecem e que às vezes parece que a gente não consegue sensibilizar um público em geral, né, para Eu acredito que é uma carência, né, que nós temos enquanto sociedade de uma formação de audiências, né? E isso passa muito pela educação pelas artes. Se nós não tivermos essa educação já voltada para o ensino, né, um ensino básico, a valorização das artes ela vai se dar a partir o cidadão ele se forma a partir disso, né? Então tu começa a entender por que eu vou para Paris e eu compro um passe de museus enquanto que chego numa outra cidade qualquer do Rio Grande do Sul ou até mesmo do Brasil e não valorizo essa entrada. A gente paga ingresso para ir para os museus de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então acredito que esse é um ponto bem fundamental que o Paulo traz, né? Que o gestor ele precisa olhar assim para a sustentabilidade do seu equipamento, né? Assim como a sustentabilidade dos projetos, que não é só gestão de projetos, não é só planejamento, é a gente pensar na cadeia como um todo e pensar que ele tem que se manter em pé. E até na memória que vai gerar, né, desses projetos todos, dessas ações, né? Falamos antes ali do Porto Alegre em Cena, né? Um grande evento nosso, né, que a gente tem orgulho e que as pessoas se organizam. Então, eu acho que às vezes a gente vai criando um pouco essa audiência, mas cada vez mais eu acho que a gente tem que estar atento a quem é essa audiência, né? Até nessa nossa proposta de curso nós temos uma disciplina que vai, porque nós temos que saber para quem também nós estamos, qual é o nosso primeiro público a ser atingindo, que pode ajudar nesse engajamento, nessa sensibilização, porque às vezes a gente faz para um público muito amplo, mas a gente acaba não trazendo alguns que podem ser nossos porta-vozes, né, trazer essa conexão. E às vezes vai muito também pela questão da agenda e da temática, né, que talvez às vezes vai ser para um público mais focado, mas mesmo assim isso pode reverberar para que outras pessoas que não eram o primeiro público também participarem, né? Eu acho que esses são os desafios. E a gente vai para aqui algumas outras, né, reflexões. A gente já falou um pouquinho, né, desses desafios do setor, dos aspectos econômicos, das oportunidades, né? E aí também nós pensamos um pouco agora no profissional, quem está por trás, né? Quem está realmente trabalhando, né, aqui, como vocês aqui, claro, como gestores, né, tudo participantes de entidades, mas para quem quer começar a sua carreira ligado, né, sem ser somente midiático, né, trabalhar em grandes eventos midiáticos de cultura, festivais, que a gente sabe que também é um campo importante, mas como é essa preparação, né, nos dias de hoje que nós temos tantas referências, temos tantas formas de acesso, né? Estamos falando aqui um pouquinho do passado. Eu lembro, por exemplo, né, todos nós aqui quando estudamos, fizemos para conseguir, às vezes, uma imagem. Nossa, o que a gente demorava e tinha que ter acesso, ir numa biblioteca, pedir licença, né? Eu me lembro, meu doutorado foi sobre Hamlet, né? Sobre Shakespeare. Eu queria muito uma imagem do castelo de Elsinore para ilustrar a matéria. Para eu conseguir, foi assim, uma que eu pudesse realmente usar com direito. Foi uma dificuldade. Hoje a gente poderia rapidamente eu mando um e-mail ou a gente consegue. Então, hoje a gente tem muitos recursos à disposição para a gente ter um repertório artístico, cultural, ter todas essas referências, mas, ao mesmo tempo, como é que esse profissional consegue se destacar e ser realmente um profissional que pode fazer diferença, né, nesse nosso setor? Eu, particularmente, acho que esse profissional ele tem que ter domínio sobre essas matérias, tá? Tu tem diferentes níveis de oferta para poder acessar essas matérias. Quando eu digo matéria, eu estou falando de produzir, compreender legislação, entendimento das linguagens, né? Assim como o público, que tem muitas variáveis e o público também é muito diversificado, também quem vai empreender na questão da produção cultural, ele tem muitas caixinhas aí para serem desenvolvidas, né? Mas a gente vê nitidamente a expansão, por exemplo, da formação acadêmica no país todo em relação à produção cultural, nas diferentes escalas, graduação, mestrado, doutorado.
Isso é um impacto, né? Isso é um sintoma de uma transformação. O sujeito que entra também hoje no poder público, apesar das escolas de governo, olha, ele vai perder um tempo muito grande se ele entrar para trabalhar sem a compreensão do contexto histórico do desenvolvimento da política de cultura no país, que não é tão simples assim, tem muitas oscilações. Quando a gente fala em produção cultural associada a políticas de Estado ou de governo, é um casamento muito atritoso, né? Boa parte do recurso que está vinculado às questões de governo, qualquer mexida, ele vai desorganizar todo o sistema. Sim. Né? Então, necessita uma expertise. Vou dar um exemplo concreto para quem está nos ouvindo aqui. Às vezes, entender a composição de um Conselho Estadual de Cultura, como as cabeças estão pensando, o que elas estão olhando e decidindo para aquele momento, isso pode influenciar, inclusive, na elaboração daquele projeto que ele vai apresentar lá. Tá? Então, essas sensibilidades são muito importantes de acompanhar. Olhando para o Brasil num todo, a gente vê muitas estruturas que, ao longo dos anos, foram se consolidando. A gente pode falar de um Ministério da Cultura, mesmo criando, desmontando, desmanchando, montando de novo, mas a gente vê instituições paralelas que foram se consolidando ao longo dos anos, né? Em diversos estados. Sim. Gisele, podia falar para nós assim, as áreas de atuação hoje são as mais diversas, né? E às vezes a gente segue algumas delas, mas a gente tem outras oportunidades que às vezes para quem está ingressando ainda não entende bem essa dinâmica. Como tu tens experiência em várias áreas diferentes ligadas na área da cultura, tu podia nos falar um pouquinho dessas possibilidades? Eu acredito, assim como o Alexandre comentou e o Paulo, eu acredito que tudo passa pela capacitação e pela formação. Porém, eu acho que essa ampliação de repertório, ela se dá com a vivência e com o experimentar. Eu iniciei a minha trajetória na cultura no mercado editorial, especializado em artes, né? Fui representante da COSAC na IF no Rio Grande do Sul por mais de 10 anos. Ali era uma cultura concentrada em todo no segmento, né? Onde a gente está falando de fotografia, de arte, de arquitetura, de sociologia, de antropologia. Então, as disciplinas são diversas e eu acredito que é aí que forma tanto um produtor como um gestor, entender a cultura como um campo antropológico e maior do que simplesmente a produção e a gestão. As possibilidades são muitas, né? Possibilidades são muitas de trabalhar como um curador, como um produtor, como um pesquisador, mas acredito que esse olhar e essa atuação, quanto mais diversa, quanto mais as pessoas falam, mas tu está começando de novo em uma outra área, sim, mas não é excludente. Ter começado no mercado editorial, ido para a gestão de museus, onde eu fui gestora de um museu público no estado do Rio de Janeiro, e ter me dedicado à formação de área da gestão museal, e depois ter retornado para o turismo cultural, agora está na área da gastronomia cultural. Iniciei uma pós-graduação essa semana em gastronomia cultural na URGS. Isso te traz uma bagagem e um olhar de múltiplas atuações. Então, acredito que, sim, é amplo, é diverso, mas ele precisa ter uma base, como o Alexandre disse, se apropriar da legislação, se apropriar dos mecanismos de fomento. E eu lamento que nós ainda estejamos muito vinculados e dependentes de editais. Isso é uma realidade, né? E chega a ser tão limitador que você fazia, né? Hoje a gente tem outras opções, um curso de elaboração de projeto, captação de recursos e prestação de contas, a pessoa achava que o produtor ia para o mercado achando eu estou suficientemente preparado. Mas acredito que com a chegada de essas possibilidades de capacitação, se entende que só isso não é o suficiente. Para você poder elaborar um projeto, como a gente está falando, sustentável, com um olhar social, com um olhar diverso, você precisa ter na atuação disciplinas que acredito que a vivência e a formação acadêmica ela te traz, e eu acredito que é fundamental. Desculpa me alongar,
A BGC, ela é uma entidade pioneira na formação de produtores e gestores culturais no Brasil. A partir de 2005, nós começamos a criar os cursos. Hoje, nós estamos na 15ª turma de MBA de Gestão Cultural. Assim como estamos agora na 7ª de Gestão de Museus e Inovação. Então, é um olhar que realmente precisa ser considerado. E como pauta, acabamos de participar da 4ª Conferência Nacional de Cultura e participamos do GT de formalização da profissão, que é extremamente importante para o que nós estamos falando, que possivelmente vai entrar numa próxima questão, que é os desafios. É como a gente formaliza esse profissional. Eu acho que a grande discussão que deveria se impor em toda essa questão é a economia criativa. Tá? A economia criativa, ela não começa na academia, não começa na universidade, ela começa no sujeito. Vou dar o exemplo das artes visuais. Começa no pintor que faz exposição, no curador que faz, no montador, o cara que vai fazer as molduras, no transporte, nas seguradoras, na luminotécnica, na cenografia. Na expografia. A expografia é enorme o campo de pessoas que podem atuar num determinado setor. Eu peguei somente aqui o das artes visuais, que estou mais afeito a ele. E tem que começar por aí. Isso aí está longe aí da coisa da academia. Isso tem muito a ver com a experimentação. Você falou em experimentação. Sim. E isso realmente passa por aí. Agora, essas coisas depois têm que ser reguladas ou concebidas de uma maneira melhor, né, científica, pela academia, para poder interferir, fazer o caminho inverso, dizer, olha, nós aqui, acadêmicos, descobrimos que tem montador, tem o cara que faz a curadoria, tem o sujeito que vai publicar o catálogo da exposição. Sim. É uma cadeia, imensa em cada setor. E é para isso que eu acho que a economia criativa, na universidade, na academia, deveria estar, é para isso que ela deveria estar voltada, né? Para o dia a dia, porque exatamente a falta de não de um conhecimento, mas de um apoio maior a esses determinados, vários atores, é que termina por estagnar de uma maneira, vamos dizer assim, não total, claro, mas termina ajudar a estagnar aquela possibilidade de um grande salto profissional. Eu acho que outro desafio que a gente tem, que ainda a gente já teve progressões, é como mensurar, né, o valor da cultura, como mensurar, né, além só da questão monetária, que eu acho que também é uma grande discussão que a gente tem tido no país, né? A gente vê vários artigos, livros que falam sobre isso, né? De como mensurar o valor da cultura. Da economia da cultura. E que daí a gente vai entrar na economia da cultura, a relação com a indústria criativa. Complementando o que o Paulo falou, essa questão da academia, né? E daí eu trago muito pela vivência que nós temos na BGC, que sempre foi uma preocupação e continua sendo nos nossos cursos, é levar esse aprendizado, trazer esse aprendizado de quem está na ponta. Então, os nossos professores, além de eles serem mestres e doutores, eles são gestores. Então, são gestores das instituições, dos principais centros culturais ou os servidores, mas é quem está na ponta. Isso traz um olhar vivo, fresco e do dia a dia da cultura. Não é academia. Eu, quando saí de Porto Alegre para fazer um MBA em Gestão Cultural no Rio de Janeiro, nós só tínhamos uma especialização em Porto Alegre, que era de Economia da Cultura, na economia na URGS. Ministrada por professores da economia. Então, foi um salto gigantesco quando tu encontra os professores que são gestores do CCBB do Rio de Janeiro, professores de centros culturais de São Paulo, que são os professores que vão te trazer as problemáticas diárias, né? Então, essa questão quando a gente usa a palavra academia, realmente, ela traz um pouco desse engessa um pouco esse pensamento. Mas acho que quem está à frente cada vez mais dessas disciplinas
disciplinas, elas precisam ser pessoas do dia a dia e da vivência, para que esse profissional se forme com esse olhar. Claro, e não apenas com uma base sim, é uma questão também acadêmica. mais interdisciplinar, né, que vai unir toda essa parte prática, essa experiência, né, mas também essa outra parte um pouco mais reflexiva, né, porque às vezes quando a gente já está diretamente no mercado, a gente não tem tanto esse tempo, muitas vezes, de pensar as práticas, repensar, experimentar. Então, acho que o lugar hoje, né, das universidades ou dos cursos em geral é mesclar um pouco, né, ter essa parte, equilíbrio. trabalhar, né, unir os profissionais que estão no mercado, que atuam, mas que também pensam sobre esses processos. Porque eu acho que esse também é o lugar da universidade, né, da gente, quando a gente sabe muito bem, todos tivemos essas vivências, quando está no mercado de trabalho, dependendo da nossa atuação, isso é algo que a gente não consegue rever tanto. Então, acho que o papel da universidade é tentar fazer esse equilíbrio, né, para uma formação mais completa mesmo e proporcionar essas ligações mais fora também da universidade. A universidade nos ajuda, mas Paula, de ter essas parcerias que são bem importantes. Se tu me permite, eu queria responder um pouquinho mais objetivo ao que tu perguntou, quem quer buscar hoje a questão de formação. Dentro desse pensamento do que é um sistema nacional de cultura, quando o Estado e o município ele vai implementar o seu sistema de cultura, assim como um sistema de saúde, ele tem lá um órgão gestor, que geralmente é a secretaria, ele tem as instâncias de participação, que são conselhos, colegiados, conferências de cultura, e ele tem instrumentos de gestão. O Programa de Formação e Qualificação na Área Cultural da SEDAC, ele é um instrumento de gestão que está dentro da legislação que o Estado tem que fazer. Então, o Estado vem fazendo e oferta cursos. Se aprendeu na pandemia que fazendo online os cursos, a gente conseguia chegar mais no Rio Grande do Sul. Isso foi feito. No ano passado, tivemos mais de 13 mil pessoas participando desse processo. Tá? Nessas leis, a PNAB, Paulo Gustavo, tem um mecanismo lá que o dirigente de cultura pode pegar 5% daquele valor para aplicar na formação. O gargalo do setor é a capacitação. Tá? Esse é um dos gargalos. Fazendo as mensurações de resultados de quem participou dessas formações, uma coisa que chama muito atenção é a geração de 18 a 25 anos, 0,3% de participação. O nosso estado é o estado que mais envelhece no Brasil, né? Então, tem aí um olhar que tem que ser muito atento para esse trânsito geracional, né, para o que fica e como isso evolui para frente. Porque todo esse processo de participação dos conselhos, colegiados, o debate, em tese, essa faixa etária mais nova, ela não participou desse processo e, francamente, muitas vezes, eu tenho uma filha, eu tenho certeza que ela não participaria de determinados debates, porque não é atrativo, Então, tem aí mudanças também para a gente amadurecer nesse processo. E uma coisa que tu falou é o seguinte, assim como todos os setores se modificam, tem que se atualizar, se transformam o tempo todo, mas principalmente os projetos culturais, eles são impactados pelas evoluções sociais ou não. Então, eles se transformam, eles se movem. Então, fez lá, aprendeu a legislação, aprendeu a prestação de contas, a produzir. Não importa, gente, é outro tempo, é outra coisa. Vamos ver outras possibilidades. Alexandre, obrigada. Eu acho que esse é um tema que a gente pode fazer outras mesas, outros debates, com certeza, né, de como atrair, de como sensibilizar, né, faixas etárias dos mais jovens, né, porque eles consomem também cultura, mas talvez eles precisam ver também essa importância. Então, quero agradecer muito a presença de vocês aqui para esse nosso encontro, né? Agradeço a Alexandre Vargas, Paulo Amaral e a Gisele Minato pela participação de vocês e com certeza a gente vai ter, eu acho que, outros momentos juntos também para continuar aqui o nosso debate. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada pela disposição.